Bem-vindas a mais um episódio do Mulheres UOL. Eu sou a Pamela Lopes, emissária, líder da comissão de marketing, e estou aqui com essas maravilhosas. A Luana, que ela também é emissária, líder da comissão de eventos, e também estamos com a nossa convidada maravilhosa, Juliana Mendes, que ela é psicóloga e ela também é escritora, e ela escreveu este livro aqui, ó, De Peito Aberto. Ju, então fala um pouquinho de você para nós, para a gente continuar aqui com a nossa conversa. Conta um pouquinho da tua história, por favor. É um prazer primeiro estar aqui, né, com vocês. Então, eu sempre procurei aí ir por esse caminho do podcast, porque eu acho que a gente consegue falar de um jeito mais espontâneo, né? Então, isso é muito gostoso, né? Quando a gente tem um roteiro, é sempre mais complicado. Eu brinco que eu sou uma pessoa antes do meu filho, né, do Thales, e outra depois, né? Acho que toda mãe tem esse sentimento. Tem. Né? É bem real. Mas isso marca, né? Porque quando meu filho tinha 1 ano, isso marcou uma transição de vida e carreira que eu fiz bem significativa, né? Então, por muitos anos eu trabalhei com gestão de pessoas, indústrias. E nessa época, mais ou menos, foi o momento onde eu entrei naquele famoso burnout materno, né? Que é quando você está muito exausta, com 40 dias. Quando meu filho tinha 40 dias, eu já tinha voltado a trabalhar, então foi um ano muito exaustivo. E a partir daí que veio a ideia de lançar o livro. Na verdade, 5 anos depois, né, desse momento. Foi uma construção. Mas esse foi o estopim, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais para vocês como é que isso foi acontecendo. Ju. Então, hoje, né, o nosso tema é matar o ego cura. Mas conta um pouquinho pra gente, antes de entrar no nosso tema, como surgiu, então, a ideia de escrever esse livro, né, De Peito Aberto. Conta pra gente, então, agora. Sim. Como que foi? O que aconteceu? Nesse período, quando o meu filho tinha 1 ano, eu estava muito desgastada e eu comecei a ter flashes de uma menina que começava a surgir na minha memória. E eu não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, né? Meu Deus, será alucinando aqui? O que está havendo? Acho que eu estou ficando maluca, né? E, na verdade, aos poucos eu fui descobrindo que aquela imagem era a imagem de mim com 7 anos de idade, né? De eu pequenininha. Porque nesse momento eu comecei a lembrar de coisas que eu já não lembrava mais. E foi nesse momento que eu resgatei uma memória de eu fazendo livrinhos com 7 anos de idade. Então, eu fazia capinha, desenhava. Como se fosse um momento de reconexão com você mesma, né? Exato. Porque quando a gente passa por essa parte da maternidade, a gente se esquece um pouco para passar por aquele momento, né? E como eu vinha num meio muito racional, né? Eu acredito que eu acabei desenvolvendo muita rigidez e eu comecei a me perguntar, né? Onde eu lembrava que aquela menina, ela era espontânea, criativa, cantarolava. Eu lembro que tinha um pé de azaleia na frente da casa da minha mãe, roxa, e eu ficava olhando para aquelas flores, dançando e botando a mão na pétala, aquela coisa, né, bem suave, algo que eu já não tinha mais pistas, né, dessa versão, né, espontânea. Então foi isso que fez com que eu começasse a me questionar, né, onde é que foi parar aquela menina. Então, a partir daí, eu comecei a querer fazer mudanças na minha vida, né? E a primeira mudança que eu sabia que eu precisava fazer seria na minha carreira, né? Porque eu trabalhava numa função extremamente exaustiva, né? Então, eu trabalhava com recrutamento e seleção para grandes empresas. E aquilo, se eu já não estava dormindo por conta do filho, né? Com mais uma responsabilidade gigantesca que era essa, né? Sendo responsável pela empresa. Então, eu já senti que aquilo já não... Sem contar que eu gostava muito do que eu fazia, mas eu sentia que já não fazia mais sentido. Sim, estava sobrecarregada, tinha que se dedicar e dar atenção para o filho. A gente se sente um pouco culpada desse profissional, né? Que vai matando um pouco a maternidade, né? E o nosso filho, e o crescimento dele, acompanhar, né? Só que daí eu, de repente, assim, mas o que eu vou fazer, né? Que é a grande pergunta, né? Eu quero mudar, mas como? E eu sabia que se eu quisesse mudar mesmo, teria que ser algo muito forte, né? Então eu fui atrás de algo muito profundo. Para isso eu fui atrás de assim muito conhecimento para poder quebrar, né? Na verdade, para poder matar o meu ego, porque eu sabia que eu estava muito identificada com aquela imagem de gestora de RH e dona de empresa que que já tinha criado aquilo como se fosse, né, o meu eu ideal. Então por isso matar o ego cura, porque a minha jornada de mudança e transformação veio a partir da desconstrução dessa imagem.
Você estava num ponto profissional que muitas pessoas gostariam de estar, mas você não estava mais feliz naquele ponto, né? Onde você Exatamente. teve que buscar tudo isso. Ô Ju, é engraçado você trazer isso, porque eu acho que todas as mulheres que trabalham e têm filhos passam por esse momento, né. Uhum. Eu tenho uma de 12 anos, e eu lembro que quando ela nasceu, eu falei: "Nossa, eu preciso voltar". Mas é tão bom curtir aquele momento. Eu voltei um pouco mais tarde que você, porque eu Uhum. voltei, ela estava com 5 meses, mas com 4 meses ela começou a fazer adaptação em creche, para poder já tirar aquele vínculo e ela se acostumar. E aí você falou assim: "Ah, eu estava num momento de carreira que você estava ascendendo, ou talvez já estivesse aonde Uhum. você desejava estar". Exato. E essa decisão de deixo de ser profissional bem-sucedida Uhum. para ser só mãe. Uhum. Isso dá uma pira na cabeça das mulheres, né, porque a gente leva a maternidade, quando uma mulher decide que ela quer ficar em casa e curtir o momento com o filho, a maioria das pessoas falam: "Ah, mas você é só mãe? Você é só mãe?" E E parece que Sim. não é só, diminui né, isso, né. gente? Uhum. E não é Descredibiliza, né? Sim. a gente, então a gente entra nessa questão de colocar na balança, que foi o que você passou. É. Eu falo, tem 2 capítulos que eu falo sobre especificamente sobre maternidade, né, então falo um pouco sobre a maternidade compulsória, que é o sentimento das mulheres mães que, não se identificam com o papel da maternidade, mas que sentem essa pressão da sociedade, e Uhum. também que tem essa questão das mães que decidem viver uma carreira solo de mãe, né, Sim. que a gente sabe, eu sempre conto que, eu canso muito mais quando eu estou cuidando do meu filho do que quando eu estou trabalhando. Né, Isso então é a muito real. sociedade não reconhece isso, Não. né, infelizmente. Então acho que é uma decisão muito pessoal, muito particular, que eu entendo que tem que ser, claro, primeiro, tomada com base, assim, num entendimento, numa compreensão muito clara de que é isso que você quer, né, porque tem mães que querem fazer isso e se identificam com o papel, exclusivo, integral o papel materno, e tem mulheres que começam a ir para esse caminho, mas que daqui a pouco começam a ver que não é isso, que não, legal, eu me realizo aqui, mas eu preciso do meu trabalho, da minha profissão, porque Uhum. isso também me realiza. Né? Então, eu acho que a gente precisa, assim, dar um passinho para trás e se questionar em relação, principalmente aos motivos, porque cada um tem um motivo, principalmente quando eu digo que é bem comum as mulheres irem para esse caminho de maternidade solo, principalmente mulheres que têm uma característica de gostar de fazer uma coisa de cada vez. Então, elas gostam de se dedicar. Agora é maternidade? Então, agora é maternidade. Eu vejo isso muito Mas claramente. uma coisa que eu vejo, assim, que a gente conversou, Uhum. né, que o que te ajudou bastante também de você trazer, se desconstruir, foi aquela conexão com você quando criança, né. Então eu queria que você Sim. falasse qual que é a relação, então, de matar o ego e viver o propósito, né. Sim. É que, primeiro que assim, quando fala de matar o ego, eu estou usando um pouco o conceito principalmente do Jung, né, que ele traz o conceito da nossa persona, né, que a gente elabora, porque o ego é, assim, é a nossa estrutura, a nossa Uhum. personalidade, né, na visão psicanalítica, né, embora não seja a abordagem que eu sigo, que é a TCC, mas eu sou dessas que ama todas as abordagens, né, embora tenha uma de base. Mas a nossa persona, né, é alguém que a gente elabora, né, ou seja, é uma imagem idealizada, é aquilo que a gente vai formando à medida que a gente vai crescendo e que a gente vai entendendo que eu tenho que ser desta forma para ser Uhum. amada e aceita. Então, é a nossa camada Verdade. mais superficial, né? Então, assim, o que isso tem a ver, né? Matar o ego e propósito. Em primeiro lugar, porque para tu seguir um propósito, né? Geralmente, quando a gente vai lá fundo mesmo no propósito da alma, o propósito não é egóico, né? E tá sempre Não, ligado a Não é servir. é, O propósito é exato. É, sempre tá ligado a você com servir a certeza. alguma coisa, a alguém. com certeza, também Propósito e tem essa servir visão. andam juntinhos, Isso. assim. Por isso que não combina, não é uma coisa egocêntrica, né, propósito. Propósito é realmente servir, é você contribuir com algo que é Entregar o muito seu seu. melhor, né, para É. essa para esse movimento, para o que Exato. você tem, né. E eu ainda faço uma brincadeira que o lema da minha empresa, né, que eu tinha uma empresa de gestão de pessoas, era produzir sucesso, né? Então, naquela época eu queria ser empresária e ter sucesso. E aí eu descobri naquela velha frase que o sucesso é ser feliz, na verdade, Uhum. né? E aí eu comecei a mudar a estratégia, né? Eu comecei assim, não, eu vou focar naquilo que eu quero, naquilo que eu gosto, naquilo que faz sentido para mim.
não importa se isso vai me trazer sucesso ou não. E o que aconteceu? Na verdade, eu acabei tendo mais sucesso, porque é Mas consequência. Você é muito se encontrou, engraçado, né? porque a definição de sucesso muda de pessoa para pessoa. Então, às vezes, a gente se cobra, ai, não, mas se eu fizer isso, eu não vou ter o sucesso. Mas o que é sucesso? Sim. Será que o sucesso que funciona para a Ju, funciona para a Luana, que funciona para a Pamela, que funciona para quem está aí assistindo do outro lado? Às vezes não, às vezes cada um tem a sua definição de sucesso e eu acho que a gente se cobra muito, muito, muito nesse sentido, né? A gente está sempre em busca de um sucesso e eu falo que esse sucesso é mais para os outros, porque aí a gente tem aquela coisa de falar assim, não, eu quero que a pessoa veja que eu comprei uma casa, eu quero que a pessoa veja que minha família é feliz, eu quero que a pessoa veja que eu troquei de carro, que eu viajo 2 vezes por ano. E às vezes E não é isso que te faz feliz, né? Você está fazendo só Exato. uma imagem para os outros. Sim, e é tudo muito inconsciente, né? A gente não planeja isso conscientemente. É algo muito da nossa formação, né? E me diz um pouco assim, ó, como que a gente pode resgatar essa nossa autenticidade já para a gente sair então, né, desse universo como que eu posso dizer, de ficar agradando os representando, outros, né? Como que criando agradando Isso, os boa, outros. representando, porque ou é agradar os outros, ou tem a ver com a gente querer mostrar que a gente tem uma imagem de poder, de força, né? Então, geralmente, o nosso ego ele vem disfarçado. E a autenticidade, eu sempre digo que se a gente for pensar assim me diz, Juliana, agora qual é uma ação efetiva, né? Que a gente falou que eu sou uma pessoa super do resultado, assim, de temperamento. Mas uma ação efetiva, que desconstrói isso. É assim, começa a ver o que tu faz demais. Entende? Começa a ver o que tu te exige demais. Geralmente, aquilo que a gente, nossa, deposita todas as energias é onde a gente está exagerando. E começa a repensar, redistribuir essa energia. E quando a gente... Isso falando um pouquinho dessa questão de matar o ego. E a questão da... Claro que isso tem a ver com a autenticidade, né? Porque, assim, se eu começo a deixar essa barreira cair um pouco, né? Se eu começo a relaxar em relação ao julgamento dos outros, no sentido assim... Eu não quero agradar ninguém, não importa se eu for lá e fizer um vídeo falando de A e não de B, que todo mundo está esperando que eu vá falar, e na verdade vou falar de outra coisa. É o que eu quero. Tudo bem, né? Você querer falar Exato. o que você tem para entregar de melhor. Isso é autenticidade. Não ficar... Isso é autenticidade. É você deixar sair, assim, na sua voz, aquilo que você realmente quer falar. Né? O que eu quero falar? Eu sempre falo assim, quando vem, né? Porque eu atendo com psicoterapia, mas também atendo com mentoria de carreira. Quando as pessoas começam a vir com essa dúvida, mas o que eu faço? Por onde que eu começo? Eu sempre pergunto assim, o que tu... Quando você entra lá no Instagram, no Pinterest, no Google, o que você quer pesquisar? O que você... Se você for convidado para ir falar num podcast, né? Para falar qualquer coisa, o que você tem vontade de falar? Né? Então, além, obviamente, de a gente poder deixar que os nossos valores saiam para o mundo, que isso tem tudo a ver também com a autenticidade, eu diria que assim, tem a ver com a gente ir perdendo um pouco essa vergonha. Tem muito medo, assim, sabe, do julgamento, por Sim, isso que o medo do julgamento, ele detona a autenticidade, né? Pessoas... Totalmente, porque eu fico preocupada com o que os outros vão pensar se eu fizer isso ou aquilo, e aí o que eu faço? Eu não faço aquilo que para mim faz sentido fazer. Então, acho que o caminho para a autenticidade é justamente a gente começar, que é a história da bússola interna, né? Consultar a minha bússola interna. A gente tem esse hábito de procurar fora, né? É porque hoje a gente tem um parâmetro cruel, né? Que são as redes sociais. Sim. As redes sociais é um parâmetro de vida cruel com qualquer pessoa. Porque quando você começa a se comparar, você parece que está sempre inferior ao que está lá. Claro. Você sempre se sente inferior ao que está lá. E aí eu dou um exemplo de mim que, para criar conteúdo, eu precisei parar de seguir vários profissionais da saúde. Porque eu falava, cara, ele já está falando disso, então eu não vou falar. Não quero falar igual a ele, né? E ele não fala é para dono daquele tema, e ele né? fala para uma parcela muito pequena, ele não fala com a minha audiência, ele não fala do jeito que eu falo, mas eu precisei tirar essas pessoas para poder desenvolver, porque eu ficava o tempo inteiro me comparando. E outra coisa que eu tirei das minhas redes sociais,
coisas que eu olhava e me incomodavam de um jeito ruim. Sim, que são gatilhos, às vezes, né? Isso! E eu falei: "Cara, por que que eu tô seguindo? Por que que eu tô fazendo isso comigo?". Eu comecei a tirar, falei: "Não, vou Eu tirar, acho que tem que vou tirar me mesmo. E tem libertar aquelas disso". pessoas que a gente segue que parece que elas estão representando mesmo, porque você às vezes conhece elas no Sim. presencial e lá ela é E totalmente muitas representam diferente, mesmo. né? Então, realmente, e assim, como você fez a coisa mais correta, É, porque ali agora você consegue depositar totalmente a tua autenticidade e é exatamente, isso que porque aí vai você entra conectar com, com a com a audiência que tua a gente audiência, né? precisa. Do jeito certo, é o teu diferencial, né? É sobre isso também, né? Que a gente tem que buscar. Sim, tem a ver com a gente deixar fluir o nosso estilo, a nossa maneira, né? Tem muitos autores que dizem que o nosso propósito é o como, né? É a maneira que a gente faz o que a gente faz. Né? Por isso que, mesmo que tenham muitas pessoas que tenham a mesma profissão, o mesmo trabalho, até o mesmo posicionamento que você, é impossível que a forma que a gente vai fazer seja igual, porque nós somos demasiadamente complexos, né? Se você for juntar lá a tua personalidade com de quem você nasceu, a cidade que você Uhum, veio, sabe? Assim, a, uhum. a comida que você gosta, o Mas tipo de livro que você gosta de ler, é isso que forma quem a gente é. Né? E é Exatamente. esse conjunto, quando a gente começa a expressar esses detalhes, deixar fluir, é isso que gera a autenticidade, né? É tudo a experiência que a gente passou, né. A uhum. experiência que a gen que trouxe a gente até certo ponto, é o que faz a gente ter uma lente para ver o mundo. Eu não vejo o mundo pelas lentes da Ju, eu não vejo o mundo pelas lentes da Pamela, eu vejo o mundo pelas lentes da Luana. E as minhas lentes foram influenciadas pelo meu pai, pela minha avó, pela minha mãe, pelo ambiente Sim. em que eu vivi, pelas relações que eu tive ao longo da vida, né. Perfeito. Isso mesmo. E daí, contudo, quando a gente faz essas comparações, não consegue se posicionar do jeito certo, porque a gente fica na autocrítica e se cobrando. Como que a gente faz, então, para lidar com tudo isso, Ju? Eu acho que tem isso que a Luna estava falando antes, essa autocrítica muitas vezes vem porque a gente não entende que cada um está no seu. É como se cada um tivesse numa etapa da jornada. Né? Então, às vezes, eu me critico porque fulana já está no nível tal, como que eu ainda não estou no nível tal? Né? Mas cada um está num ponto, é como se nós todas estivéssemos caminhando e cada uma está num ponto ali. E às vezes vai ter alguém que já caminhou mais que nós e a gente ainda tem um caminho a percorrer e tudo bem, né? Uhum, Então é acho que verdade. essa é uma questão. E trazendo para o lado positivo também, é importante a gente ter referências. Por mais que a gente tenha que tirar para trazer aquela segurança de a gente seguir, a gente ter referência do que fazer e do que não Sim, fazer também, mas né? você sabe qual Só é que o tem que cuidar. exercício que a gente não faz na vida? Ah, E muito engraçado que quando eu comecei a me perceber e comecei a fazer essa análise de tirar coisas que me incomodava, a Ju falou: "A gente está numa corrida, a gente está todo uhum. mundo caminhando". Eu nem digo corrida, a gente está caminhando. A gente sempre olha a pessoa que está à nossa frente, mas a gente nunca olha para trás e fala: "Caramba, olha quanta gente está lá atrás e olha quanto eu já andei". É Quanto eu tenho verdade. para entregar, né? Para Isso. ensinar, Porque para a gente só entregar. olha quem está lá na frente. E quando eu falo que a gente precisa olhar para trás e verificar tudo o que a gente fez, não é porque, quer que viva de passado, não, é olhar para frente mesmo. Não, cara, mas você precisa entender a sua jornada, porque você precisa entender a sua evolução. E Sim. quando a gente entende essa evolução, Ju, a gente para de se cobrar. E digo mais, né? Na verdade, quando a gente olha para a evidência nossa de sucesso passado, é uma das formas, inclusive, que eu uso também daí bastante na psicoterapia, para ajudar os meus pacientes a desenvolver autoconfiança, porque quando você observa o que você já fez e conseguiu, é uma forma de você resgatar muitas vezes essa energia quando a gente começa a se duvidar, né? Quando a gente começa, poxa, dessa vez eu não vou conseguir. Uhum. Então, esse é um ponto. E a questão da autocrítica, que a Pam perguntou, eu acho que a gente tem muita influência, obviamente, assim, das vozes críticas internalizadas de pai, de mãe, né, às vezes de irmãos, de avós, que a gente acaba, talvez durante uma fase da nossa vida que talvez a gente nem tenha consciência, ouvindo e internalizando, e depois a gente passa a falar com a gente dessa forma. Né? Então, eu gosto muito e trabalho bastante também com a autocompaixão e uso também como estratégia.
né? E trabalho muito com os meus pacientes isso, que é o desenvolvimento, a gente começar a desenvolver uma voz mais compassiva. Né? Então, tem a ver com a gente botar a megera que a gente se trata, né? A madraça lá de escanteio. Põe pro lado, Isso, né? e começar a prestar atenção, assim, eu sempre recomendo assim, ó, começa a notar numa hora que tu tá muito ansioso, ou ansiosa, ou que tu tá de mau humor. O que tu tá falando pra ti? Qual foi o gatilho, Como se né? tu... fala em voz alta pra ti mesmo, sabe? Ou escreve. E aí, pensa assim, o que é Escrever é um tua exercício melhor... maravilhoso. o que é tua melhor amiga? O que uma pessoa muito gentil, que você conhece, falaria pra você nesse momento? Né? Como que ela te trataria? Que conselhos ela te daria? O que ela faria para te acolher? Ou E até faça isso mesmo, com você. e até mesmo, Ju, o que é que você falaria para uma amiga sua que está nessa situação? Exato. Porque com as amigas da gente, a gente consegue ter aquela compaixão, ser complacente, Transparência, né? de entregar. Esses dias, uma amiga minha me mandou uma mensagem pelo direct do Instagram e ela estava super brava, assim, e reclamando tudo. E eu falei assim, você vai menstruar, né? Aí ela falou assim, desceu hoje de manhã para mim. Aí eu falei assim, então é isso. Aí ela falou assim, por favor, não questione o meu momento, eu quero reclamar. Eu falei, é isso mesmo, manda tá todo mundo errado, amiga. É isso mesmo, você tá isso aí. certa. Aí eu falei, quando isso passar, a gente conversa de novo, você vai ver que Vai ser outro mudou. discurso. Aí ela falou, ai, eu te amo. Mas manda todo mundo. Mas como é bom ter uma amiga, né, nessas horas para fazer a gente enxergar que, poxa, é que eu tô num momento difícil, eu tô num momento de dor, né? E às Tá tudo vezes a bem, gente né? só precisa. A gente se Ela só acolher. queria reclamar. E tá tudo Sim. bem, porque tem dia que a gente só quer reclamar. Eu falo isso pro meu marido às vezes. Aí ele fala assim, mas amor, eu falo assim, amor, eu não quero resolver. Eu quero reclamar neste momento. Sim. Deixa eu reclamar. Depois a gente pensa na resolução. Mas nesse momento, Ai, que ótimo. eu quero reclamar. É isso aí. E tá tudo bem, né? E a gente E, precisa, Ju, né? pra encerrar aqui, que tá muito boa essa Ai, conversa. gente, Aqui passa agora muito chegou no momento rápido. gostoso, a gente tá falando, né? Sim. Mas para encerrar, fala um pouco como que podemos lidar com a nossa autocrítica e essa exigência do dia a dia. Sei que parece repetitivo, mas é bom a gente deixar esse recado mesmo para o que a gente pode fazer, né, Sim. nesses momentos. Achei bem- Existem, principalmente a mulher moderna, ela tá num papel de exigência muito alto em relação a si mesma. Isso vem da sociedade e vem do nosso contexto atual. Né? Então, eu sempre recomendo, assim, principalmente aqueles pacientes que têm esse padrão do perfeccionismo, né? Que a gente quase não tem, assim, né? Não, grava 10 stories, posta um. Né? Então, assim, a nossa tendência, geralmente, é sempre fazer muito mais do que seria o necessário, né? Então, eu sempre digo assim, baixa um pouquinho a régua, 25%. Só. Uou. 25%. Vamos treinar. Porque você vai ver que não vai mudar absolutamente nada em relação, assim, aos excessos que você faz e que talvez não faz diferença. É aquela ideia lá, né? Fez um relatório, aí você relê e você lê de novo. Não, mas não tá perfeito. Até achar o defeito, né? Que a gente faz isso. É até achar o defeito, você fica ali, ó. Sim, e você lê 10 vezes. Se você começar a ler 7 vezes, você já vai começar a perceber. Olha, vai dar talvez uma agoniazinha no início, mas você vai começar a perceber mudança, porque você vai ganhar espaço de vida, né? E vai ganhar espaço para você pensar melhor, criar melhor, usar mais a sua autenticidade, viver mais o seu propósito. Vai ficar mais leve, né, para seguir. Porque imagina você repetir Ai, para você gente, mesmo várias vezes. É mesmo. aquela coisa. Eu sempre. É que hoje, nos altos dos meus 37 anos, eu percebi que a vida ela precisa ser leve. Precisa. Muito, muito, muito. E em todos os sentidos. A maternidade ela precisa ser leve, não dá pra gente se cobrar tanto. Não. Só deu pra fazer o miojo? Menino, come esse sódio. Isso. Come esse sódio, Não é sempre menino, que você e tá toma comendo esse isso. copo de água e tá tudo bem. É isso. Marido, hoje não tá bom, Não vai rolar. Não vai rolar. Deixa essa pia de louça, gente. Deixa a Só louça de vez aí. em quando. Olha, uma dica que eu Sim. dou pra vocês. Comprem copos e pratos descartáveis. E no dia que você tiver vir, come no descartável e joga no lixo. Porque a gente precisa tornar a nossa vida leve, porque já tem muito peso acontecendo.
E se a gente fica nessa cobrança de sempre, não, porque eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, a gente não consegue. Sim. Porque no final das contas, né? Então, por exemplo, eu conto no meu livro tudo isso que eu tô falando, né? De peito aberto, porque foi essa trajetória que eu fui fazendo. Então, de desconstruir a tua persona, de repensar o nosso papel ou a nossa forma de viver a maternidade, o como a gente está, assim, vivendo o nosso propósito, né? De fato, se colocando nas atividades e naquilo que faz sentido para nós, administrando as nossas emoções, aliviando a carga, porque no final das contas, o que é, eu gosto muito do conceito da Marsha Linehan, que é uma psicóloga que trabalha com uma linha teórica que se chama DBT. Ela fala no conceito de uma vida valorosa, que é o último capítulo do meu livro. O que é uma vida valorosa? É uma vida baseada nos seus valores. Então, Ju, agora deixa esse gostinho aí. Você já falou tudo que precisava para as pessoas quererem, comprar esse lindo livro, tá? Muito obrigada por estar aqui, por dedicar esse tempo aqui para nós, né? Obrigada, Lu, também. Gente, por toda estar dando mulher que todo vem esse apoio aqui pra a nós. vontade é a gente colocar elas numa caixinha, levar para casa e abrir e falar, viu, deixa eu conversar com você hoje. Deixa eu conversar com você hoje. Porque é muito rápido, passa muito rápido. Passa. E eu quero deixar um recado para vocês que estão aí do outro lado, nos escutando. Nos acompanhem nas nossas redes sociais, acompanhem esses episódios. Tem um mais interessante que o outro que com certeza vai trazer uma transformação para a sua vida ou para alguém que esteja passando por algum episódio parecido com uma mulher que está nesse episódio, né? Nesses episódios. E não esqueçam do livro da Ju, tá bom? Muito obrigada por estarem aqui. O meu já está aqui. E tem disponível na Amazon, no site da Amazon, digital e físico. Ótimo. Fala ali, ó, Ju. Na Amazon.com.br, é só digitar lá de peito aberto, Juliana Mendes. E Quais a leitura as suas redes tá sociais? deliciosa. É @jumendespsi no Instagram. Hoje eu tô usando mais o Instagram mesmo. É isso mesmo. É isso, Tá gente. certo? Obrigada. Obrigada, Até o próximo meninas. episódio. Meninas.